Olá pessoal, tudo bem? Este é o canal C4C, eu sou o Rodrigo, um dos 4 membros deste canal. E eu vim falar mais uma vez para vocês de quadrinhos, e mais uma vez sobre quadrinhos de terror. Terror em quadrinhos é uma das minhas paixões. Eu acho que todo mundo tem na sua coleção, todo mundo que coleciona, obviamente, tem na sua coleção alguns itens para os quais ele dá mais valor, ele tem mais carinho, e esses itens algumas vezes até se revestem de valor monetário, de valor real, pelo menos no universo do colecionismo. Aliás, só no universo do colecionismo. Eu estou sempre falando com os meus amigos, o valor das coisas está nas pessoas, não nas coisas, né? Para o colecionador, algumas coisas que a gente tem valem dinheiro. Outros colecionadores estão dispostos a pagar bem para ter aquele mesmo item. Para quem não coleciona, eles olham e pensam que absurdo, o cara vai dar tanto por um papel, por um gibi velho, por um CD antigo. É assim que o mundo gira. Mas tem um valor que este valor é meio que inegociável, que é o valor, que não é o valor monetário, é o valor sentimental, é o apego. E na minha coleção eu tenho diversas coisas para as quais eu tenho um apego muito grande. E uma das coisas que eu tenho apego é a minha pequena coleção. Eu considero como uma coleção, embora não seja de verdade, porque não é esse o intuito, nunca foi. Mas a minha pequena coleção de formatinhos de terror da extinta editora Block. Inclusive, falando numa questão mais monetária, eu sei que hoje em dia tem muitos colecionadores de quadrinhos que realmente investem uma grana em quadrinhos da Block, que realmente se tornaram quadrinhos, principalmente quando em bom estado, que tem, aí as pessoas cobram caro. Mas ela não é importante para mim, eu não considero um dos meus tesouros pela questão monetária, até porque eu tenho muita coisa aqui que está bem velhinha, está bem destruída e eu nem creio que possa atingir grandes valores caso eu quisesse vender. A questão aqui é mesmo sentimental. O meu contato com os gibis de terror, quando eu era criança, os primeiros contatos se deram com edições da Block. Eu tenho isso muito nítido na minha mente. Não foi só Block, depois de um tempo, inclusive eu descobri que muito do material da Block eu mais tarde não consideraria terror. A Block publicava muita coisa da Marvel, da DC, o terror super-heroístico, como eu falo, né? Terror Marvel e DC é um terror que é muito mais história de super-herói do que terror, né? Os personagens tipo Drácula, Frankenstein, Múmia, Lobisomem, eles viram super-heróis, vivem aventuras, enfrentam outros monstros, né? A coisa não deixou de ser terror, perdeu todo o clima de terror. Mas na época, para mim, se tinha Drácula, se tinha vampiro, se tinha lobisomem, não importava que a dinâmica da história era terror. E o meu primeiro contato com histórias de terror foi pela Block. Então aquilo ficou marcado para mim de uma maneira que vocês não têm ideia. Mais tarde caíram muitas edições na minha mão, RGE, Taika e outras tantas, né? Outras tantas publicações de Ebal, né? Um monte de outras editoras que publicavam terror veio a cair na minha mão e eu comecei inclusive a perceber a diferença da pegada do terror de umas e outras. The Art, mas a Block foi a primeira, foi a pioneira e eu amo demais o material que eu tenho da Block e eu decidi fazer um vídeo no qual eu vou mostrar para vocês esse material. Eu não vou me deter, senão vai ficar um vídeo extremamente longo. Eu não vou me deter a falar particularmente de nenhuma edição, a ficar falando, né, detidamente. Eu vou mostrar o que eu tenho, eu dei uma separada aqui meio que por tema, assim. Eu vou mostrar o que eu tenho, posso vir a fazer comentários breves sobre uma e outra, mas o grande objetivo é mesmo mostrar o material que eu ainda tenho da editora Block voltada para o terror. Não é todo o material que eu tenho da Block, tá? Não é mesmo. Eu tenho outros materiais de super-heróis e outras coisas, outras pegadas, por assim dizer, da editora Block. Mas aqui a gente vai ficar com o material de terror da Block. Eu vou começar
como tema gibis que tinham o Drácula como personagem principal. E aí a gente tem essa aqui, Capitão Mistério apresenta. Esse selinho é maravilhoso, eu acho demais esse selinho, ó. Deixa eu ajeitar isso aqui direitinho, gente. Ó, o selinho, Capitão Mistério. Capitão Mistério, eu adorava isso quando eu era criança, cara. Eu acho que foi o primeiro selo de quadrinhos que na capa de uma revista que eu prestei atenção na vida. Pra mim era sinônimo de terror. E o Capitão Mistério apresenta a tumba de Drácula. Olha que capa maravilhosa. Essa capa é linda. Foi a última edição de terror da editora Block que eu adquiri. Isso antes de mudar do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Trazia em destaque na capa Na Trilha do Vampiro e a Maldição dos Espelhos. E reportagens e histórias curtas de horror. A Block tinha muito isso, né? Sempre tinha reportagem dentro das edições. Ó, tipo aqui. O público gosta de filmes de terror, né? Reportagens assim, sempre abordavam um filme, abordavam alguma coisa, abordavam um tema, ó. Vampiro, né? Christopher Lee, a Block era uma festa, o material era uma festa. Essa daqui é a número 2, e essas edições, eu não me recordo agora, são o quê? São anos 70 e 80 em sua maioria. Essa daqui, por exemplo, tem um copyright de 76, e ela deve ter sido publicado, então, bem no finalzinho dos anos 70, no início dos anos 80. Maravilhosa. Como eu disse, já me detive demais nessa, não vou me deter tanto, vou passar para a próxima. Um pouquinho mais moderna, isso aqui já é anos 80, talvez até anos 90 já. Né? Vamos ver se eu consigo ver rapidinho aqui do que se trata. Tá difícil de ver aqui, mas se não me engano é isso, tá? É anos 80, finalzinho dos 80. Capitão Mistério apresenta, a revista mudou, né? Aqui o papel era bem mais denso, assim, o papel era bem mais denso e as capas tinham uma qualidade um pouco melhor, não era uma capa cartão, mas era uma capa melhorzinha. Aqui já ficou papel jornal e a edição perdeu um bocado de páginas e essa trazia O Poder daquela Bruxa Vinha dos Espíritos do Mal, Drácula versus Bruxa, A Vingança do Passado. A qualidade gráfica caiu bastante, mas as histórias ainda tinham uma pegada interessante. E essa é uma fase da revista em que muitos autores nacionais passaram a aparecer. Havia um posterzinho, infelizmente isso aqui foi atacado por traça. O pôster é Mike Raven é o terrível Conde Karnstein em Lust of Vampire, um filme da Hammer de 1971. Que tal? Né? Essa maneira de... As primeiras revistas, esse material aqui é do Homo Bono, esse material aqui já é nacional, né? E as primeiras edições de terror que caíram nas minhas mãos foram dessa safra mais anos 80, e essa colorização aqui, ó, era muito característica para mim. Eu lembro de algumas edições do Bruce Lee que eu tive. Depois nós temos Histórias Reais de Drácula, né? São vários títulos, vocês estão percebendo, né? O tema em comum é o Drácula. Todos da Block, do selo Capitão Mistério. Essa é a número 13, Expresso Transsiberiano leva em seu bojo a morte, o Expresso da Morte, horripilantes histórias, terror autêntico. Olha as chamadas da capa, né, cara? Essa aqui dá pra ver, ó, de 88. Né? E a pegada era 100% nacional praticamente. Nessa época aqui já não se publicava praticamente nada de material da DC, da Marvel. Os artistas eram nacionais, as histórias eram nacionais. A Block continuou investindo no tema terror, mas ela não importava mais, até porque materiais como Drácula, Frankenstein e Lobisomem, que era da Marvel e que ela publicava, com o tempo parou de ter material inédito para publicar e ela se obrigou a produzir seus próprios materiais porque as revistas vendiam bem e ela não queria parar. Depois temos Histórias Reais de Drácula, essa é a número 11, aquela outra que eu mostrei era a número 13, né? Aqui, ó. Daquele museu surgiu um monstro pior que a morte. Drácula, horror no museu de cera. Histórias arrepiantes.
né? Isso também dos anos 80, de 88, ó, Mestre Kim, clássicos das artes marciais, tem o Mestre Kim na capa. Eu tenho uma revista do Mestre Kim da editora Block. É como eu falei, a pegada agora é essa, né? Terror sempre made in Brasil, com histórias produzidas 100% aqui, com autores nacionais que nem sempre eram creditados, tá? Mas havia grandes autores na época. Essa aqui, por exemplo, é a história de Antônio Ribeiro e Toninho Lima, para você ter uma ideia. Na época, por alguma razão, é como eu falei, nem todas as histórias tinham crédito. Isso era bem curioso. Às vezes você não ficava sabendo quem tinha produzido ou escrito, mas algumas tinham. Aí o tema agora muda para lobisomem. Aqui a gente entra numa fase em que volta, na verdade, a uma fase, porque a primeira que eu mostrei do Drácula é dessa época. A gente volta a uma fase em que as capas das edições de terror da Block eram muito lindas. Esse é o Lobisomem número 2, Capitão Mistério apresenta. Traduzindo o livro Negro do Lobisomem, aquele monge encontrou a morte. 2 histórias de lobisomem e ainda a reportagem com fotos inéditas. O Mistério do Lobisomem da Universal e mais o Fantasma da Noiva. Isso é anos 70, com certeza, né? Aqui, ó, esse material aqui tem um copyright de 1973, né? Com certeza. E aqui nós temos, como eu falei, o material de lobisomem da Marvel, o terror da Marvel, né? Terror super-heroístico da Marvel. Ó, o pôster ainda tá aqui, tem o pôster. Algumas delas, é um pôster do Lou Shane ainda, né? Algumas delas, as reportagens que sempre vinham, algumas vezes essas reportagens destoavam um bocado do material da revista. Algumas dessas edições que eu tenho a sorte de ainda ter o pôster. O pôster ainda tá aqui. É uma coisa que é bem difícil de se encontrar. Mas a pegada de terror não existia, tá, gente? Eu considerava terror na época porque, pô, era lobisomem. E lobisomem era um dos meus personagens prediletos. Mas isso aqui eram histórias de aventura. O lobisomem era um personagem de aventura, enfrentava muitos monstros, enfrentava outras criaturas. Todas são dos anos 70. Todas da época que o material vinha de fora. O material era da Marvel, né? E o lobisomem passava por diversas situações, enfrentava caçadores de monstros, enfrentava outros monstros. Aqui, ó, mais uma vez, material, né? As reportagens. Enfrentava às vezes outros lobisomens. Tem história clássica em que o lobisomem encontra o Drácula e ele sai na porrada. Tem história clássica em que o Frankenstein encontra o Drácula. Eu não tenho nenhuma dessas, infelizmente, mas tem. Essa foi a primeira, literalmente, é por isso que eu guardo, mesmo estando nesse estado lamentável. A primeira revistinha, o primeiro gibi de lobisomem que eu tive na vida. Quem conseguiu esse gibi foi um amigo meu da época, um amigo de infância, né? O tenebroso Doutor Luzeiro ataca. Olha só que maravilha. Tô até tirando do enquadro, mas agora eu deixo no enquadro para vocês verem. Eu não sei se eu mostrei direito essa capa aqui, ó. Voltando. Aqui já é mais anos 80. A pegada super-heroística estava muito forte na época. Já tinha mudado, inclusive, o papel já era mais papel jornal, já não vinha com pôster, essas coisas, com matérias. E o lobisomem aqui, ele enfrentava a própria irmã, que aliás era outro lobisomem, né? E tem até uma história envolvendo uma múmia. Ele enfrentava um monstro que o Dr. Luzeiro havia criado e a irmã que se transformou. Na verdade, a irmã não se transformou num lobisomem. Ela se transformou num lobisdemônio. Que tal? Né? Que história louca essa. E foi a primeira edição de Lobisomem que caiu na minha mão. Me marcou de tal maneira. Anos depois eu troquei com o meu amigo, porque apareceu na mão dele e ele não trocava por nada. Troquei com ele. Essa revista está comigo há muitos anos. Já passou por enchente, já passou por todo tipo de... Enchente não, vazamento, né? Molhou, infiltração, passou por todo tipo de coisa que vocês puderem imaginar. Mas eu ainda mantenho comigo. E é um apego afetivo mesmo, né? O estado dela tá lamentável, mas enquanto eu puder, vai ficar comigo. Depois tem mais uma do lobisomem. Essa é a número 7, Drácula contra o lobisomem. Né? Uma história
em que o Drácula encontra o lobisomem. Eu falei antes que eu não tinha a aventura de Drácula contra o lobisomem. E por que eu falei? Porque eu me esqueci que eu tinha? Não é isso não, pessoal. É porque eu só tenho essa edição aqui, e nessa edição aqui eles se encontram, mas há muito pouco confronto, entendeu? A luta mesmo entre os dois, o pega-pau entre os dois, em que há um combate ferrenho, em que, olha só essa arte aqui, cara, não tem crédito, mas olha que arte maravilhosa, né? A história em que eles realmente lutam para valer e tal, ela foi publicada em mais de uma parte. E foi publicada, se não me engano, ela se dividiu, uma coisa assim, isso eu li anos depois, tá? Ela se dividiu, parece, entre a revista do Drácula e a revista do Lobisomem. Ambas estavam sendo publicadas. E eu nunca consegui ler a história completa. E o ápice da história tá em outra edição, não tá nessa. Então aqui o combate tá meio genérico, eles trocam umas porradinhas assim e tal. O lobisomem, é claro, ele muito mais apanha do Drácula do que qualquer outra coisa. Mas e essa capa é muito bonita, tá? E pode ver que dessa época aqui já não tinha tanta matéria, né? Mas o ápice da história eu nunca acompanhei, eu nunca peguei a história em sua totalidade. E por isso mesmo eu sempre digo que eu não tenho o material, né, completo, o material original do confronto entre o Drácula e o lobisomem. Se não me engano, numa dessas edições que vai aparecer aqui, as do Frankenstein, eu não me lembro, mas parece que eu até tenho o encontro do Drácula com o Frankenstein. Essa parece que eu até tenho, né? E esse tá mais completinho, assim. Tem uma luta um pouco melhor, assim, entre ambos, porque essa eu acho que não teve muito esse esquema de subdividir. Eu peço perdão também por eu estar tentando falar, dar as informações de memória, mas, gente, é a memória da época, tá? São como essas edições mexiam comigo na época e como mexeram comigo anos depois. Eu não tenho a total lembrança disso, né? Essa é uma edição que é a edição mais moderna que eu tenho, isso é anos 80, e eu lembro que quando eu adquiri essa edição, eu comprei num sebo, ó, tá com um pôster ainda, ó. Essa tinha o pôster, né? Quem é esse aqui? Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Olha só, o pôster tá aqui. Eu lembro que eu fiquei muito decepcionado, porque na época eu não conseguia curtir a arte do grande Flávio Colin, e eu achei ruim. A revista inteira tem a arte dele, tá? Mas hoje em dia eu amo muito e eu tenho um carinho muito grande por essa edição. É uma das minhas edições preferidas do Lobisomem que eu tenho. E aí nós passamos para o Frankenstein. Eu não arrumei pela ordem de publicação, tá? Eu não coloquei tipo número 1, número 3, número 4, eu nem tenho o número 1. E do Frankenstein eu tenho poucas edições, eu também tinha um carinho muito grande por elas. Essa daqui é a número 9, isso aqui deve ser tudo anos 70. Carregando sua terrível maldição, ele surge uma vez mais, o Frankenstein. Olha essa capa. Frankenstein era meio lendário entre os meus amigos também. Olha essa ilustração aqui, cara, que linda. A gente achava o Frankenstein uma das publicações que a gente mais queria ter. Assim, a gente sonhava em encontrar edições do Frankenstein. E quando a gente era criança, nunca encontramos, né? Nunca encontramos um gibi do Frankenstein. Viemos a ter mais na fase adulta. Admito que esse Frankenstein aqui como eu falei, é o Frankenstein da Marvel, é o Frankenstein super heroístico, mas essa versão, ó, pôster, tá aqui o pôster ainda, né? Maravilha. O Frankenstein do Lon Chaney. Admito que esse Frankenstein com essa cara aqui mais esbranquiçada, esse desenho mais esquisito, não me agrada tanto, porque esse aqui já é o Frankenstein brasileiro, tá? Já é material nacional. Eu não gosto muito do desenho, assim, em si. Eu não achei que ficou tão legal. E olha que é feito por um mestre, é feito pelo Luquete, né? Pelo R.F. Luquete.
mas eu não curtia tanto assim, vou fazer o quê? Depois eu tenho essa aqui, que é a número 4. Só o Dr. Frankenstein saberia como domá-lo, a fúria do monstro e mais. Meu nome é Drácula. Histórias completas. Isso teve ataque de traça, infelizmente. Aqui nós temos o que eu falei, o confronto do Frankenstein com o Drácula. Né? Aqui é uma história um pouco melhor do que aquela do lobisomem, porque ela tá completa, por assim dizer, né? Tem um encontro entre ambos sem tanta aquela, olha só, matéria, ó. Esse filme era lendário, velho. Esse filme era lendário, o Homem-Cobra. Sem tanto aquela coisa de ter sido diluída entre duas histórias. Não era a história do Doug Moench e desenhos do Dee Evans. E isso fez com que o pôster tá aqui, inclusive tá solta a página, infelizmente, mas tem um pôster da Block Editores. Esse é um pôster do quadrinho mesmo. E isso fez com que não só a história fosse mais compreensível, né? Como tenha tornado o confronto melhor, tornou o confronto mais interessante, né? E os autores são Gary Friedman e John Buscema, e os desenhos do John Vesperton. E esse é o material original da Marvel na época, né? A qualidade, me desculpem, mas a qualidade, lembrando a qualidade dentro dessa pegada de Frankenstein super-heroístico, a qualidade é fantástica, é superior, principalmente no desenho, né? E então eu tenho esse confronto. Eu, pra ser sincero, eu achava que eu não tinha, tá? Eu lembrava vagamente de que eu tinha o confronto do lobisomem com o Drácula numa pegada assim, como eu falei, uma parte dele, numa pegada meio diluída, que eu não achei assim tão interessante, mas do Frankenstein eu não lembrava, e não é que eu tenho. A última do Frankenstein que eu tenho é a número 3. Eu gosto muito dessa capa, é uma capa com zumbis. E esse aqui ainda é um material americano, tem autores como Roy Thomas, olha só, tem grandes autores, né? Isso aqui ainda é um material americano, um material original. O Frankenstein enfrenta de tudo, de cavaleiros a monstros gigantescos, aranhas, né? O cara tem pôster, o pôster tá aqui ainda. Como eu disse, bonito esse pôster. Vamos mostrar um pouquinho mais detidamente o pôster. Eu falei que eu não ia me deter muito, mas eu vou ter que me deter porque esse pôster é lindo, ó. Esse pôster é muito show. Dá pra pegar mais de cima, assim, ó. As histórias eram todas histórias no estilo super-herói, mas a mítica que essa revistinha tinha pra mim, meus amigos, é um negócio fantástico. As próximas publicações, eu tenho acho que uma ou duas, Cine Mistério. Eu tenho a Cine Mistério número 4 e número 3, né? Aqui trazia na capa um gigantesco lagarto emerge da aurora dos tempos, Gorgo. Aí você tá lendo isso e você pensa que tem uma história do negócio, né? Desse Godzilla genérico. Aí você descobre que o que tem é a sinopse do filme. Depois tem a Maldição do Morcego, a adaptação do filme de Bela Lugosi em quadrinhos. A Cine Mistério tinha uma pegada curiosa, né? Ela trazia histórias de terror, como vocês estão vendo aí, né? Mas ela trazia tipo matéria sobre os filmes da época de terror, por isso mesmo o nome Cine Mistério, né? E abordava os filmes, trazia sempre o pôster. Aqui temos um pôster ainda, Drácula de 1931, bonito esse pôster. E fala, ó, tubarão, cara, olha isso, tubarão. Eu acho que era meio que uma tentativa de fazer uma revista talvez com uma certa variedade, né? Abordando filmes, abordando quadrinhos, umas ideias, a Block talvez estivesse à frente do seu tempo. E aqui está a matéria sobre o Gorgo, né? E a Casa do Vampiro é Seu Castelo, autor Doug Moench, arte Lombardia. O Cine Mistério era bem interessante. Depois nós temos aqui a adaptação do romance do filme Horror de Drácula, fotos inéditas de Peter Cushing e Christopher Lee, e a adaptação em quadrinhos do Fantasma da Ópera.
né? Essas edições eram realmente muito legais. Só o terror aqui dentro é todo o terror americano, o terror enlatado, aquele terror super heroístico que eu falo. Tinha uma história da Satana, a filha do diabo. Aqui a matéria, ó, as matérias que vinha. Essa aqui eu não sei se ainda sobreviveu o pôster, né? Ó, Horror de Drácula. Eu tenho esse filme, se não me engano, em DVD. Os quadrinhos, Crocodilos da Morte. Olha só que maravilha. Isso é voltar no tempo. Demônio que devorou Hollywood. História do Roy Thomas e desenhos do Barry Schmidt, cara. Olha isso. Olha isso. Né? Barry Schmidt, né? O cara viria a se tornar muito lendário tempos depois. Né? E eu tenho mais uma Cine Mistério, a número 2, nem lembrava. Olha que doideira, eu nem lembrava. Essa atrás do Frankenstein na capa, uma das capas mais bonitas, na minha opinião. Né, apresentando a sensacional sinopse do filme A Noiva de Frankenstein. A pegada era sempre essa: sinopse, histórias de terror, né, de personagens famosos ou não, e sinopses de filme. Tem uma história do lobisomem, aqui, né, ou de um lobisomem. Talvez não é o lobisomem da Marvel esse, mas sinopses de filme. Tem umas páginas soltas, infelizmente. Tem o pôster com pôster Monstros da Tela, o Ciclope. E olha só, esse Ciclope não é daquele filme da versão clássica de Fúria de Titãs? Eu acho que é. Elsa Lanchester, a Sarah Bernhardt dos filmes de horror, a noiva de Frankenstein. Olha que doideira. E material de terror de todos os tipos. Doug Munch e Franklin Springer. Nomes famosíssimos na época. E aí, estamos chegando ao fim dessa nossa pequena viagem. Temos Aventuras Macabras. As próximas aqui são edições das quais eu só tenho... publicações das quais eu só tenho uma edição. Aventuras Macabras trazia... BR de Terror, Drácula Voltou, 64 páginas, sempre histórias inéditas. Você vai se arrepiar quando ler A Feiticeira de New Orleans, né, de Nova Orleans. Isso já é um terror que já está mais naquela pegada anos 80, eu acho, né? Eu acho que ainda é final dos 70, mas já está mais naquela pegadinha, né? Mas ainda está publicando o material americano, né? Ainda tinha material americano. Aí tem uma história do Drácula, Julgamento de Sangue, com história do Jerry Coleman e desenhos do Jerry Cole e desenhos do Tom Sutton. As matérias não podiam faltar, né? Drácula no Tempo da Minissaia. Tem esse filme também. Esse título é ridículo, né? Esse título nacional é ridículo. Drácula no Tempo da Minissaia é absurdo. Mas tem coisas da época que não mudou muito até hoje, faz termos absurdos. E A Feiticeira de Nova Orleans, com histórias do Roy Thomas e desenhos do Gene Colan. Eu não me lembro em qual destes aqui, cara, mas tem uma edição aqui, é essa mesmo, na qual o Drácula passa por outro famoso personagem de gibi de terror da época. Ele passa por Simon Gard, ou apenas Zumbi. Era um personagem de terror na época, no mesmo estilo super-herói, no mesmo estilo Drácula, que viviam aventuras. Era um cara que era zumbi. Eu fiquei curioso sobre isso na época e dei uma pesquisada, descobri. É tipo um pequeno crossover, né? Que loucura. Depois nós temos Histórias Fantásticas. Tem o Blade na capa, né? E o Blade está enfrentando vampiros aqui. Claro, como sempre, está bem danificadinha essa. Essa é a número 5, isso já é uma edição com material 100% Marvel, né? Tem o Blade enfrentando vampiros. A edição é praticamente toda dedicada ao Blade. Tem as matérias de sempre, um pôster do Blade, né, danificado, mas está aqui o pôster. Blade o Faquista, eu sempre achei esse nome muito estranho. E a revista inteira traz histórias do Blade, né? O Blade, então, na época, era um personagem bastante importante, né? Bastante conhecido. Depois teve os filmes, no qual teve até um certo revival do Blade, né? Mas cai no esquecimento depois de algum tempo. E por último,
Temos a Múmia, a única edição da Múmia que eu tenho. A primeira edição da Múmia que eu li na vida foi também da Block. E foi um gibi que eu achei no lixo, literalmente. Estava voltando da escola e vi o gibi num saco de lixo. Cheio de vergonha, abri e peguei, porque eu não podia deixar ele para trás. Eu hoje em dia só tenho essa edição aqui. Essa ediçãozinha aqui da Múmia. Anuncia a tumba de Drácula, olha só. O gibi que a gente já mostrou. Tinha umas materinhas, tipo Rainha do Nilo. Né, tinha histórias, ó, Stan Lee, Steve Ditko, olha um material, isso aqui é clássico para quem curte, né, cara? Ditko e Stan Lee, né, numas histórias que era a pegada de terror Marvel da época. Ó, Stan Lee apresenta a Maldição do Homem de Quatro Braços. Esse era, sabe, era o terror da época, era a pegada da época, era o que acontecia. Funério P. Pedra, desenhos do John Buscema. É sabe, cara, é um material que tem uma pegada incrível. Pôster Fotofã, uma cortesia da revista Múmia. Lou Shannon como a Múmia no pôster, matéria sobre o filme e por aí vai. Então, na época, quando eu era criança e eu tinha acesso a essas edições, eu confesso que eu não tinha apego a isso, né? Para mim, Stan Lee era só um nome, Steve Ditko era só um nome, né? Hoje em dia eu vejo o valor histórico que esse material tem. E é isso, pessoal. Aqui, todas as minhas atrapalhadas, que eu sempre me atrapalho, me deixo levar pela emoção, a memória falha, eu não lembro que tem uma história, achei que não tinha, mas tem. Mas o que importa é, eu espero ter conseguido passar para vocês o carinho, a emoção que é ter esse material, o tanto que eu gosto dele, espero ter reativado algumas memórias de quem teve contato com isso na época e ter interessado quem não teve, mas gostaria de ter. Material de primeira, alguma coisa do material de terror da Marvel foi republicada nessas republicações que teve por aí, tipo Coleção Clássica Marvel ou algo do tipo, mas vai por mim, o verdadeiro sabor tá nesses formatinhos de época. Então, abraço a todos, deixa aquele likezinho aí pro C4C, assiste os outros vídeos do pessoal do canal. Fui!